Estamos vivendo um momento histórico em que a tecnologia está evoluindo em uma velocidade tão impressionante que mal conseguimos acompanhar. O que antes parecia ficção científica, hoje já é parte da nossa realidade diária. A inteligência artificial, que há pouco tempo era apenas uma ferramenta de automação, agora já está tomando decisões, controlando sistemas complexos e se tornando uma extensão do próprio ser humano. E à luz das Escrituras, tudo isso se conecta a um cenário profético muito específico, o caminho sendo preparado para o controle global e para a manifestação da famosa marca da besta. Apocalipse 13, 16, 17 declara: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Essa profecia fala de um tempo em que o sistema econômico mundial será completamente controlado, e somente aqueles que estiverem integrados a esse sistema, com a marca, poderão participar da sociedade. Durante séculos, esse texto parecia impossível de se cumprir. Mas hoje, com os avanços tecnológicos, especialmente com a inteligência artificial e a digitalização da economia, vemos claramente como isso pode se tornar realidade. E rapidamente. Já está sendo integrada aos sistemas financeiros, à segurança, à saúde, ao comércio, às redes sociais e até mesmo aos sistemas de vigilância das grandes potências. Com poucos cliques, é possível mapear o comportamento de uma pessoa, prever suas escolhas, rastrear sua localização e, em muitos casos, bloquear seu acesso a serviços essenciais. Tudo isso em nome da segurança e da eficiência. Mas a Bíblia já nos alertava que haveria um tempo em que o controle seria total. Você sabia que países como a China já implementaram sistemas de crédito social? Pessoas são vigiadas 24 horas por câmeras com reconhecimento facial e suas ações públicas e privadas são pontuadas. Se você age mal de acordo com o sistema, pode ser punido, perder acesso a viagens, empregos e até contas bancárias. Agora pense, e se esse controle fosse global? E se uma única inteligência centralizada determinasse quem pode ou não comprar e vender? A inteligência artificial não tem moral, nem compaixão. Ela obedece comandos e algoritmos, se for programada, para seguir uma ideologia específica, um regime político ou uma religião global. O que impediria que ela se tornasse a base para a imposição da marca da besta? Além disso, a digitalização da economia está acelerando. Moedas físicas estão desaparecendo. Os bancos estão migrando para sistemas totalmente digitais. As criptomoedas e agora as moedas digitais controladas por governos, as chamadas CBDCs, estão sendo vistas como o futuro. Mas veja o perigo. Com uma moeda digital oficial, controlada por inteligência artificial, o governo ou qualquer autoridade mundial poderá desligar a conta de uma pessoa com um simples comando. E quem não se submeter ao sistema será excluído economicamente. Apocalipse 13 não diz que a marca será uma escolha baseada apenas na fé, mas sim uma exigência para continuar participando da vida normal. Comprar, vender, trabalhar, viajar. E a tecnologia está permitindo que isso seja possível. Implantes de chips, reconhecimento facial, biometria, identificação por escaneamento de íris, tudo isso já existe. E o mais assustador, está sendo normalizado. Já tem gente colocando chips na mão para abrir portas, acessar computadores ou fazer pagamentos com um simples gesto. A humanidade está caminhando rapidamente para um ponto em que o controle total será visto como conforto, segurança e eficiência. Mas para quem tem discernimento espiritual, isso não é apenas tecnologia, é preparação. É a estrutura sendo montada para que o anticristo governe. A IA em si não é o problema. Assim como a tecnologia, ela pode ser usada para o bem. Mas quando está nas mãos erradas, com propósitos escuros e ambições globais, torna-se uma ferramenta poderosa de manipulação. E tudo isso é profético.
Por isso, o alerta de Jesus em Mateus 24:42 nunca foi tão atual. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Enquanto o mundo celebra a inovação, nós, como servos de Deus, precisamos estar atentos aos sinais. O avanço da inteligência artificial está nos mostrando que o tempo está se cumprindo e que o cenário para a marca da besta já está sendo cuidadosamente preparado diante dos nossos olhos. Um dos sinais mais impactantes e dolorosos dos tempos do fim não é um terremoto, uma guerra ou uma nova tecnologia de controle. É algo silencioso, quase imperceptível para quem não tem olhos espirituais abertos, mas devastador em suas consequências, o abandono da fé. A Bíblia chama esse fenômeno de apostasia, e, se você olhar com atenção ao seu redor, verá que esse cenário profético já está entre nós. Em 2 Tessalonicenses 2:3, Paulo nos alerta: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, antes mesmo da manifestação do anticristo, um grande afastamento da fé aconteceria. Uma queda espiritual generalizada, onde muitos que um dia professaram crer começariam a se desviar da verdade, adotando ensinos falsos, doutrinas distorcidas e estilos de vida completamente contrários à palavra de Deus. Essa é a apostasia. E o que vemos hoje em escala mundial é o cumprimento literal dessa profecia. Muitos líderes religiosos, igrejas inteiras e até instituições que antes pregavam o evangelho puro e simples de Cristo, agora se curvam às pressões do mundo. Adaptam a palavra de Deus às modas da sociedade, preferem agradar os homens a agradar a Deus, suavizam o pecado, relativizam a verdade e abraçam uma espiritualidade rasa, centrada no eu e não em Cristo. É uma fé sem cruz, um evangelho sem arrependimento, uma igreja sem santidade. Jesus já havia alertado sobre isso. Em Mateus 24:12 ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse esfriamento espiritual tem várias faces. Ele se manifesta quando as pessoas deixam de orar, de ler a palavra, de congregar, quando o compromisso com Deus se torna uma opção e não uma prioridade, quando o culto se torna um espetáculo e não mais um lugar de reverência, quando o pecado se torna normal e a santidade passa a ser motivo de zombaria. Tudo isso é sintoma de um mundo em apostasia. Hoje vemos jovens sendo atraídos mais pelas luzes do palco do que pela presença de Deus. Vemos pastores trocando o altar pela fama. Vemos cristãos mais preocupados com curtidas do que com salvação. Vemos um povo que se diz de Deus, mas que não conhece nem a voz do seu pastor. E o mais triste é que muitos nem percebem que estão vivendo essa frieza. Estão espiritualmente anestesiados. A alma se torna insensível, como diz 1 Timóteo 4:1-2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A apostasia não acontece de um dia para o outro. Ela é gradual. Começa com pequenas concessões. Não tem problema aqui, Deus entende ali. E quando se percebe, o coração já está longe do Senhor. E esse afastamento coletivo, da verdade, cria o ambiente perfeito para o surgimento do anticristo, pois o mundo estará espiritualmente cego, sedento por algo novo, pronto para abraçar qualquer engano que ofereça paz e união. Não se engane, a apostasia não é apenas um movimento externo. Ela também acontece dentro da igreja. Jesus disse que o joio cresceria junto com o trigo e que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. Muitos que hoje frequentam cultos, tocam instrumentos ou até pregam, já estão espiritualmente frios, distantes, vivendo uma religiosidade vazia. Por isso, mais do que nunca, é tempo de vigilância. É tempo de buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, de reacender o fogo do Espírito, de mergulhar na palavra e voltar ao primeiro amor. Apocalipse 2:4-5
nos lembra da advertência de Jesus à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. A boa notícia é que ainda há tempo. O Senhor está chamando o seu povo ao arrependimento. Está levantando uma geração que não se dobra, que não se vende, que não se corrompe. Uma geração que clama por avivamento, por santidade, por verdade. Mas precisamos escolher. Ou permanecemos firmes na fé, mesmo em meio à frieza espiritual que domina o mundo. Ou seremos arrastados por esse tsunami de apostasia que já tomou conta de muitas nações. O esfriamento espiritual em massa não é apenas um sintoma da modernidade. É o cumprimento exato de uma das profecias mais claras sobre o fim. E quanto mais nos aproximamos da volta de Jesus, mais intensa será essa batalha, não com armas humanas, mas com armas espirituais. Por isso, desperta, ó tu que dormes. A hora é agora. Há algo acontecendo nos bastidores do mundo. Algo que não se vê nos noticiários da grande mídia, mas que os olhos espirituais discernem com clareza. Nações que historicamente foram rivais estão se aproximando. Países com valores, religiões e interesses completamente distintos estão formando alianças estratégicas. À primeira vista, tudo isso pode parecer apenas política internacional. Mas para quem conhece as Escrituras é evidente. Estamos vendo o palco sendo montado para os acontecimentos finais descritos no Apocalipse. Em Ezequiel 38 e 39, a Bíblia fala sobre a guerra de Gog e Magog, um conflito de proporções globais, liderado por uma coalizão de nações contra Israel. Entre esses nomes proféticos, estudiosos associam Gog, da terra de Magog, com uma nação poderosa do norte, possivelmente a Rússia, e outras regiões citadas como Pérsia, atual Irã, Cuxi, Sudão, Etiópia, Puti, Líbia, Gomer e Togarma, regiões da Turquia. O mais impressionante? Essas nações, que por séculos estiveram desconectadas ou em conflito, hoje estão se aproximando com acordos militares, comerciais e estratégicos. Por exemplo, a aproximação entre Rússia e Irã tem se intensificado nos últimos anos. O Irã fornece drones e apoio militar, enquanto a Rússia oferece tecnologia e proteção diplomática. A Turquia, embora membro da OTAN, tem adotado uma postura cada vez mais autônoma, se distanciando do Ocidente e estreitando laços com países de ideologias islâmicas mais radicais. A China, embora não mencionada diretamente na profecia de Ezequiel, também surge como um ator-chave, apoiando financeiramente e politicamente esses blocos emergentes que se opõem ao modelo ocidental. Tudo isso acontece em um cenário onde Israel se torna o centro das tensões globais. Pequeno em território, mas gigante em relevância profética, Israel está cercado por nações que, mesmo em acordos de paz temporários, mantêm um histórico de ameaças constantes. O que parece ser um xadrez geopolítico é, na verdade, a montagem cuidadosa de um cenário previsto milhares de anos atrás na Palavra de Deus. Em Apocalipse 16, 14 e 16, vemos outro alerta sobre alianças para a batalha final. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis do mundo inteiro, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os reuniu no lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. Essa passagem mostra claramente que o mundo será seduzido a entrar em uma guerra final contra o plano de Deus. E essa guerra será precedida por alianças improváveis, formadas por interesses econômicos, políticos e religiosos. Não será uma guerra comum, será espiritual, travada em várias frentes, mas com consequências físicas, políticas e até cósmicas. Além disso, o que temos visto é uma mudança na linguagem diplomática mundial. Termos como ordem mundial multipolar, resistência ao imperialismo ocidental, alianças contra a hegemonia são cada vez mais comuns. Isso revela um mundo em transição, deixando de lado os acordos tradicionais para abraçar novas estruturas de poder. Estruturas essas que favorecem o surgimento de um governo global unificado, como o descrito no livro de Apocalipse.
Um exemplo claro disso foi a recente formação e fortalecimento do Grupo dos BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora com países como Irã, Egito, Etiópia e Arábia Saudita manifestando interesse em integrar esse bloco. Embora o BRICS seja apresentado como um grupo econômico, a união de forças entre nações com visões políticas anti-ocidentais levanta uma importante bandeira profética. Estamos vendo as nações da profecia se alinhando em blocos, não por afinidade, mas por um objetivo comum. Esse objetivo comum, segundo as Escrituras, culminará em uma tentativa de destruição de Israel e da fé cristã, instaurando uma nova ordem mundial sob liderança do Anticristo. Apocalipse 17 e 18 descrevem o surgimento de um sistema político, religioso e econômico global, a Babilônia moderna, que dominará por um tempo até que o próprio Deus a julgue. Portanto, essas alianças incomuns que vemos hoje, muitas das quais seriam impensáveis há poucas décadas, não são aleatórias. Elas cumprem um papel crucial no plano profético. Estão posicionando reis, nações e exércitos para o que será a maior batalha da história da humanidade, a Batalha do Armagedon. E enquanto o mundo se encanta com acordos de paz e tratados diplomáticos, o povo de Deus deve permanecer em alerta. Jesus está voltando, e tudo ao nosso redor grita essa verdade. A união de forças entre nações inimigas, o reposicionamento militar no Oriente Médio, os discursos contra Israel e a centralização global são sinais que não podem ser ignorados. O palco está sendo montado. As peças estão se encaixando. O relógio profético está prestes a marcar a hora final. Você está preparado?